Bom dia, Brasil, boa tarde. Hoje a gente vai ver sobre essa tal de transformação de similaridade, que ela trata, na verdade, da questão que a gente comentou na aula passada de, vamos supor que eu tenho um sistema, eu peguei um conjunto de variáveis de estado para representar o meu sistema, e o que mudaria aqui nessa representação, o que poderia mudar nessa análise, se eu, de repente, falasse, não, agora eu vou pegar um outro conjunto de variáveis de estado aqui, né? O que aconteceria com minhas análises aqui se eu mudasse minha representação de estados, né? Mais igual a x. O que aconteceria se eu mudasse minha representação de estados? Ao invés de, por exemplo, pegar tensão capacitor, corrente no indutor, eu pegasse a tensão no resistor e a tensão no indutor, sei lá, pegasse outras variáveis linearmente independentes para representar o meu sistema, né? Matematicamente, a gente representa isso aqui como uma transformação nas variáveis de estado. Por exemplo, a gente representa isso aqui como se o meu V barra, o meu estado transformado, fosse o produto de uma matriz P vezes o meu vetor de estados originais V, né? Por exemplo, se meu P fosse 0, 1, menos 1, 2, por exemplo, isso quer dizer que meu V1 barra V2 barra ele seria igual a P vezes V1 V2, que no caso seria igual a V2 aqui, né, porque é o P vezes V2, e menos V1 mais 2V2. Né? Então, a partir de combinações lineares dos meus estados, eu consigo gerar, de repente, outros estados ali. Tá? Eu sempre sou capaz de fazer isso daí. Eu quero pegar outros conjuntos de estados, eu consigo fazer isso, fazer uma combinação linear dos estados originais. Então, estou fazendo uma transformação de base, né, para quem gosta de trabalhar com sistemas lá de álgebra linear. Tá? Então, estou pegando outros termos de estados aqui. Como é que fica a minha representação transformada? Né? Como é que fica? Vamos supor que eu tenho essa representação aqui. Como que ficam as matrizes A barra, B barra, C barra e D barra quando eu tenho essa transformação de estados? Então, eu vou pegar a minha representação original, supondo ali que eu já tenho as matrizes A e B da minha primeira representação. Eu vou trabalhar só com essa primeira linha primeiro, depois eu trabalho com a linha de saída. E como V barra é igual a P vezes V, eu sei que V é igual a P menos 1 V barra. O P tem que ser invertível, tá? Porque senão não fica uma transformação completa aqui. Então eu passo esse V de vir para cá. Então o que é V ponto? É P menos 1 V barra ponto, igual a A vezes V, que é P menos 1 V barra, mais B vezes X. Portanto, V barra ponto, jogando esse P para o lado de lá, fica P menos 1 V barra mais P vezes B vezes X. Então, olhando aqui, comparando com essa expressão, eu tenho que minha matriz A transformada seria dada por essa aqui, minha matriz B transformada seria dada por essa daqui. Tá? Então, eu consigo achar A e B barra simplesmente com conhecimento da A e B originais e da minha transformação de estados. Tá? E o Y igual a CV mais DX. Então, aqui é mais fácil ainda, porque daí seria C vezes P menos 1 V barra mais DX. Portanto, eu teria que o Y igual a C, já estava escrito ali, mas eu vou reescrever aqui para ficar mais diretão. Então, comparando ali com essa representaçãozinha aqui, né, eu tenho que isso aqui seria meu C barra, isso aqui seria meu D barra. Então, meu D nem muda nada, né, em relação aos estados. A maneira como o X afeta diretamente a saída independe de como do que está acontecendo lá dentro. E as minhas matrizes A, B e C transformadas, elas ficam dessa forma. Essa transformação aqui de estados, né, é importante se eu quero fazer umas análises do que acontece com o meu sistema se eu mudo minha representação de estados, tá? Se eu, ao invés de pegar alguns estados, eu resolvo pegar outros ali, mudar minha representação de estados. Primeira coisa, esse nome aqui, transformação de similaridade, ela vem dessa matriz PA, P-1, isso aqui. Porque isso aqui é o que a gente chama de transformação de similaridade. Tá? Por quê? Quando eu pego uma matriz qualquer, multiplico por um lado por outra matriz e por outro lado, pela inversa dessa matriz, né, PA, P-1 ou P-1 AP, tanto faz, a gente tem uma propriedade que os autovalores dessa matriz são iguais aos autovalores da matriz original.
Essa aqui é uma transformação que não altera os autovalores da matriz. Tá? Então, independente dos estados que eu pegar da minha escolha de variáveis de estado, a minha estabilidade não vai se alterar. Tá? Então, tipo, se eu tenho um sistema lá que ele é instável, não adianta você querer representar ele usando outras variáveis de estado, que você só está mudando a sua maneira de representar o sistema. O sistema não está sendo alterado. Então, a sua informação de estabilidade também não vai ser alterada. Tá? Isso quer dizer que essas matrizes aqui são similares, né? Porque elas têm os mesmos autovalores. Beleza? Então, que é como se eu multiplicasse do lado para uma matriz e compensasse do outro lado pela inversa dela. Os autovalores acabam não se alterando. Beleza? Então, esse é o primeiro conceito. Segunda coisa que é importante é a gente ver como que seria o cálculo da função de transferência desse meu sistema aqui. Tá? Então, se eu tenho uma função de transferência, vamos supor que eu tenho a função de transferência do meu sistema original, que a gente viu em aulas anteriores, que é dada para a expressão C vezes SI menos A menos 1, B mais D. Né? E como que seria a função de transferência do sistema nessas novas variáveis de estado, em outras variáveis de estado? Então vai ser o C barra, né? CSI menos A barra menos 1 B barra mais D barra, que é igual, aplicando essas transformações aqui, C vezes P menos 1, que multiplica SI menos P a P menos 1, tudo menos 1, vezes P vezes B, mais D. Então, essa aqui é a função de transferência. Bom, aqui eu tenho CP menos 1. Tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer isso aqui, virar um P vezes P menos 1, que vai dar a própria identidade, P menos P a P menos 1. Então, eu fiz essa brincadeirinha aí. CP menos 1. Agora, eu posso colocar, né, esse, aqui é menos 1, tá? Esqueci. Posso colocar esse P em evidência aqui para um lado, SI menos A vezes P menos 1 do outro, P, B mais D. O que eu fiz? Eu peguei esse termo aqui, coloquei o P em evidência esquerda e o P menos 1 em evidência direita. Tá? Se eu fizesse produto aqui tudo, né, fazer a distributiva aqui, eu volto para essa representação aqui em cima. Tá? E agora eu vou usar uma propriedade que a inversa de um produto de matrizes, tipo ABC, vamos colocar assim, né, sei lá, QRS, né, a inversa de um produto de matrizes vai ser a inversa das matrizes individuais, só que na ordem reversa aqui. Se as três matrizes forem invertíveis, tá? Pelo amor de Deus, as três aí vão ter que ser quadradas para esse caso. Então, a inversa de um produto de matriz vai ser o produto das inversas, só que na ordem inversa ali. Né? Então, vamos deixar aqui. Então, aqui eu vou ter CP menos 1. Então, vai ser a inversa desse produto dessas três matrizes. Ok? Vai ser a inversa disso aqui. Né? A inversa de P menos 1, que é P. Vezes a inversa de SI menos A. Vezes a inversa de P, que é P menos 1. Vezes PB mais D. E olha só, P menos 1, P identidade, P menos 1, P identidade. Isso aqui é igual a SI menos A menos 1B mais D, que é igual à função de transferência original. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a função de transferência ela é invariante às minhas transformações de estado. Então, independente de quais estados eu pegue para fazer a representação do meu sistema, a função de transferência vai ser a mesma. Tá? Então, ao passo que na representação de estados eu posso ter infinitas representações diferentes, né, pegando de maneira infinitas diferentes combinações de variáveis de estado, ou infinitas diferentes variáveis de estado ali, só que dependente de qual conjunto de variáveis de estado que eu considero para representação, minha função de transferência acaba sendo a mesma. A função de transferência acaba sendo a mesma. Tá? Um outro ponto, né, uma outra coisa, análise interessante, vamos fazer aqui do lado, é a análise da controlabilidade. O que seria a controlabilidade na matriz original? Seria B, AB, ao quadrado B, até A elevado a N menos 1B. Né? Se eu quiser fazer a controlabilidade do sistema transformado,
Isso aqui vai ficar P vezes B, PA, P menos 1, P vezes B, né? Que aqui fica identidade. P vezes A elevado a N menos 1, vezes B aqui, tá? Na verdade, aqui ficaria o P vezes A, P vezes P menos 1, né? P menos 1 multiplicado N menos 1 vezes, né? 1, P, A, P menos 1 multiplicado N menos 1 vezes. Mas você percebe que sempre tem uma identidade aqui, né? Então, isso aqui vai ficar igual a um P que multiplicar elevado a N menos 1, P menos 1, tá? E aqui eu já multipliquei por PB para ficar essa identidadezinha aqui. Só para mostrar essa representação aqui. Que isso aqui é igual a P, que multiplica B, AB, até A elevado a N menos 1, vezes B. Tá? Então, a matriz de controlabilidade do sistema transformado é igual a P vezes a matriz de controlabilidade do sistema original. Se essa matriz ela tem determinante diferente de zero, como P ela tem que ser invertível, né? Então, multiplicar por uma matriz que ela tem rango completo, uma matriz que ela não é singular, não vai mudar a informação da controlabilidade. Então, a controlabilidade também não muda com relação à transformação de similaridade a outras composições de estado. Putz, então o sistema ele é controlável, não adianta pegar outras variáveis de estado e fazer ele ficar controlável. Tá? Bem, e a observabilidade ela acaba se comportando do mesmo jeito. Não vou fazer demonstração, mas ela é muito equivalente. A observabilidade também ela não varia com a transformação de similaridade. Então não adianta eu representar de outra forma. O sistema vai continuar sendo não controlável, vai continuar sendo não observável. Ok? Uma coisa que é interessante, a gente pode usar esse conceito aqui de transformação de similaridade para, no caso do sistema não ser controlável, a gente evidenciar o que é controlável e o que não é controlável. No caso do sistema ser observável, a gente evidenciar o que é observável e o que é não observável. Tá? Que sentido? Vamos pegar aqui, vamos supor que eu quero evidenciar, né, quais são os modos controláveis e os modos não controláveis. Quero analisar a controlabilidade do meu sistema. Tá? Vamos supor que o meu sistema não seja controlável. Tá? Então eu quero saber o que parte dele que é controlável e que parte dele que não é controlável. Tá? Vamos supor então que eu tenho V ponto igual a V mais BX, Y igual a CV mais DX, e eu sei que esse cara não é controlável. Então uma parte lá de dentro não consegue ser alcançada pela minha entrada. Tá? Vamos supor então minha matriz de controlabilidade, ela é singular. Tipo, ela tem determinante igual a zero. Tá? Vou colocar assim, determinante, isso aqui igual a zero. Muito bem. Bom, eu posso fazer um seguinte procedimento. Eu posso definir uma transformação de estados, né? P, só que ao invés de definir a matriz P, eu já vou definir direto P menos 1, que vai ser dado por, vamos colocar assim, Q1, Q2 até QR mais 1, até QN. Aqui são as colunas da minha matriz de transformação. Tá? O sistema N por N vai ter que ter N linhas aqui. Tá? Vamos supor que eu monte essa matriz pegando aqui minhas R colunas linearmente independentes da matriz de controlabilidade. Tá? Então, se ela é singular, quer dizer que não são todas as colunas que são linearmente independentes. Isso vem lá do conceito de álgebra linear. Tá? Mas vamos supor que minha matriz de controlabilidade é isso aqui. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2. Tá? Essas duas colunas são linearmente independentes entre si, porque eu não consigo escrever uma como uma constante vezes a outra. Tá? Só que essa aqui, ela não é linearmente independente. Eu consigo escrever ela como duas vezes a primeira, por exemplo. Tá? Ou se fosse essa outra matriz aqui, 0, 1, 1, e aqui fosse 1, 1, 2. Né? Essas duas primeiras colunas são linearmente independentes, mas essa coluna é igual à soma da primeira com a segunda. Então, essa aqui não seria linearmente independente. Tá? Então, eu construiria essa matriz P-1 pegando essas duas colunas que são linearmente independentes, né, e completando com colunas quaisquer que sejam linearmente dependentes às anteriores.
eu completo com qualquer coisa, só para isso aqui, essa matriz toda tem inversa. Por exemplo, eu coloco aqui, sei lá, 1, 0, 0. Eu não sei se isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser invertível, então beleza. Então eu completo com matrizes quaisquer que não tem nada a ver com matriz de contabilidade, só que tem que ser linearmente independente as duas que já estão aqui. Tá. Vamos supor que eu construí o P-1 dessa forma. Quando eu fizer a minha transformação, fizer meu V barra e tudo mais, como que vão ficar quando eu fizer o A barra que é igual a PA P-1, o B barra que é igual a P vezes B, e assim por diante, não? C barra igual a P-1B. C, desculpa. E o D barra que é igual a D, não muda nada. Usando esta matriz de transformação aqui, minhas matrizes vão ficar dessa forma. Eu vou ter um sistema mais ou menos dessa maneira aqui. Eu vou colocar assim, meu V barra. Minha matriz A barra, eu vou conseguir estruturar ela dessa forma, como uma matriz qualquer aqui. Uma outra matriz qualquer. Uma matriz toda de zeros. Uma matriz qualquer aqui. Essa notação dos vetores de estado já eu explico. Aqui, isso aqui tem um monte de zero, tá? Uma matriz toda de zeros. Você fica qualquer coisa. Mais um D aqui qualquer. D, que é o D mesmo, né? X. Tá? Quando eu faço isso, minha matriz ela fica estruturada dessa forma aqui. Essa matriz que é bloco triangular, né? Então aqui é uma matriz toda de zeros, né? E essa dimensão dessa matriz toda de zeros, ela segue a dimensão dessa matriz toda de zeros, ou seja, o número de linhas aqui é igual, tá? Tudo bem? Vou passar a separaçãozinha aqui. E qual que é a ideia dessa transformação que eu fiz? O que ela está me fazendo? Ela está evidenciando quais são os modos controláveis e quais são os modos não controláveis, tá? Então, aqui eu tenho os estados que são afetados pela entrada e eu tenho aqui os estados que não são afetados pela entrada. Por que eu sei que os estados, essa dinâmica, essa parte da dinâmica não é afetada pela entrada? Porque meu x não afeta nem diretamente meu sistema, né? O x ele afeta só essa primeira parte. Só que essa primeira parte, por causa desse zero, também não afeta esse sistema. Então, esses estados aqui, eles só dependem deles mesmos. Eles não dependem, não são afetados pela entrada e não são afetados pela parte que é afetada pela entrada. Tá? Então, eles estão sozinhos, eles estão desacoplados. É como se eu tivesse esses estados aqui que simplesmente não são alcançados pela entrada nem diretamente e nem indiretamente. Tá? Então, esses aqui são os estados não controláveis. Ok? Então, com isso, eu consigo perceber quais são os modos controláveis e os modos não controláveis. Ok? Uma coisa que é interessante aqui é que como os autovalores dessa matriz são iguais aos autovalores dessa matriz, então eu vou ter autovalores que são controláveis e autovalores que não são controláveis. Tá? Vamos supor, por exemplo, que uma matriz depois da transformação ela tem ficado dessa forma, tem ficado assim. 1, 0, 1, menos 2, 0, 0, 1, 5, menos 3. Vamos supor que isso aqui tenha sido meu A barra, né? Meu B barra tenha sido dado por 0, 1, 0. Né? Como que eu sei aqui quem são? Então vamos supor que eu apliquei minha transformação e obtive essa representação de estados aqui. Tá? Como eu sei quem é controlável e quem não é controlável? Eu vejo por esses zeros aqui. Tá? Então, eu costumo, não é uma técnica única, né? Na verdade é só uma miguezinha, mas eu vejo que pela entrada, meu zero está aqui, então eu vejo até onde vão os zeros aqui, e eu vejo quando eu estendo isso aqui, né, para minha matriz A, né? Lembrando que se eu cortei a última linha, eu também corto a última coluna, tá? Porque essa matriz e essa aqui tem que ser quadradas, ok? Então eu faço de forma que eu tenha matrizes quadradas aqui.
Então, corto bem nessa intersecçãozinha. Eu vejo se aqui deu uma coisa toda de zeros. Oba, e deu. Tudo zero aqui, tudo zero aqui. Então, isso aqui, essa parte seria o meu A barra controlável. Isso aqui seria uma barra não controlável. Então, eu sei que os autovalores 1 e menos 2, porque ela é triangular, né? Então os autovalores estão aqui, eles são autovalores controláveis. E meu autovalor menos 3, ele não é controlável. Então, esse meu autovalor eu não consigo alterar com a minha entrada. Mas esses autovalores eu consigo alterar com a minha entrada. Ok? Muito bem. Então, eu consigo separar, né, quando eu fiz aquele desenho lá, consigo separar no que é controlável e o que não é controlável. O que é controlável e o que não é controlável. Tá? Muito bem. E com isso, a gente até consegue chegar no conceito de estabilizável. O que é um sistema estabilizável? Estabilizabilidade. Uau! Estabilizabilidade. Fala isso 3 vezes mais rápido. Estabilizabilidade. O sistema ele é estabilizável se ele não for controlável, porém, se a parte não controlável for estável. Que é o caso que está acontecendo aqui. O que eu não consigo controlar, ele já é estável. Né? Então, a parte que eu não consigo chegar no meu sistema, ele não está, pelo menos, ele não está trabalhando em estabilidade. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que eu não consigo fazer tudo o que eu quero com o meu sistema, só que eu consigo estabilizar ele. O único valor instável que eu tenho aqui está na parte controlável. Então, eu consigo estabilizar esse meu sistema. Então, às vezes eu tenho um sistema que não é controlável, porém ele é estabilizável. Quer dizer que eu não consigo fazer com que ele se comporte da maneira exatamente que eu quero. Mas pelo menos eu consigo estabilizar ele. Ok? E de maneira equivalente, eu consigo separar em modos observáveis e não observáveis. Né? Então, para separar em modos observáveis e não observáveis, eu faço um procedimento muito semelhante. Eu defino uma matriz P. Então, aqui no controlável eu defini o P a menos 1, tá? Na observabilidade eu defino a matriz P. Como sendo as linhas, vou colocar assim, P1 até PR, PR mais 1 até PN. Então, essas linhas aqui, vou colocar em vermelhinho aqui, são as linhas linearmente dependentes da matriz de observabilidade. Essas outras linhas, elas são linhas quaisquer, só que LI com as anteriores, tá? Então, é um pouquinho diferente aqui, que eu construo P-1 coluna a coluna, aqui eu estou construindo P linha a linha, tá? E aí, quando eu aplico lá minha transformação, eu vou ter meus estados transformados, observáveis e não observáveis. Minha matriz ela vai ficar com essa cara, a parte observável, zeros aqui, a parte, uma coisa qualquer, e a parte não observável. Aqui o B, parte observável B, parte não observável, tanto faz, não uso o B para analisar a observabilidade. E a saída como a parte observável aqui zero, assim como aqui eu tinha zeros na B transformada, e o C ficava de qualquer coisa, não importa, aqui vai ser o contrário, meu B vai ficar coisa não importa, e aqui eu vou ter os meus zeros, né, que casam com esses zeros que estão aqui. Né? V observável, V não observável, mais D baixas. Né? Então, estou separando na parte observável e na parte não observável. Tá, a mesma coisa. Então, esses autovalores eu vou conseguir estimar a partir da saída, e esses autovalores não. Porque eles não aparecem, esses estados aqui não observáveis, eles não aparecem nem diretamente na saída, né, porque aqui está zero, e nem indiretamente, porque eles não são utilizados para computar o V0 barra, a parte observável. Eles não, essa primeira parte dos estados, elas não depende nada desse minha segunda parte aqui. Então, eles não participam da saída nem diretamente, nem indiretamente. Tá? Então, tem essa parte observável e não observável. Porém, se a minha parte não observável... Opa, minha parte não observável for estável,
né, equivalente aqui à contabilidade, se esses autovalores aqui forem todos negativos, os autovalores dessa minha matriz aqui, todos tiverem parte negativa, a gente chama o meu sistema pelo menos de detectável. Ele não é observável, mas ele é detectável. Por quê? Porque eu não consigo saber todos os estados do meu sistema. Eu não consigo inferir tudo o que está acontecendo dentro do meu sistema. Só que esses estados que eu não sei o que está acontecendo, eles estão indo para zero. Eles são estáveis. Ou seja, daqui a um certo intervalo de tempo, eles vão ser praticamente próximos de zero. Então eu posso chutar que eles são zeros, que depois de um certo intervalo de tempo, eu vou acertar. Né? Eu estimo essa parte que eu consigo estimar, essa parte que eu não consigo estimar, eu chuto que é zero. Porque se esses caras aqui forem autovalores parcial negativo, eles vão ser zero mesmo. Então, no momento eu vou acertar. Eu não consigo estimar com a rapidez que eu desejo, né? Porque eu preciso esperar que esses caras aqui sejam zero para que minha estimativa total seja boa. Então, não consigo estimar com a velocidade que eu desejo, mas em algum momento eu consigo estimar meus estados internos. Então, é isso que é detectabilidade. Ok? E se eu juntar os dois conceitos no meu sistema, para finalizar aqui, eu posso ter modos que são tanto controláveis quanto observáveis, modos que são controláveis, mas não são observáveis, modos que não são controláveis e são observáveis, e modos que não são nem uma coisa nem outra. Né? Então aqui está vindo a minha entrada, aqui está vindo a minha saída. A minha entrada, ela afeta as partes controláveis, ela não consegue chegar nas não controláveis, nem direta nem indiretamente, e o que é usado para compor a minha saída são as partes observáveis. Né? Então, o que aparece na relação entrada e saída? Né? Quando eu faço uma relação entrada e saída, o que aparece lá na minha função de transferência? Só os meus modos que são controláveis e observáveis. Então, quando eu faço lá o cortes, né, tipo, calcula a função de transferência e aparece lá o cancelamento de polos e zeros, os polos que continuam na minha função de transferência, os polos que ficam na minha função de transferência, são os modos que são tanto controláveis quanto observáveis. São os autovalores que estão tanto na parte observável quanto na parte controlável. Tá? Então, em todos os outros, eles acabam sendo cancelados naquela representação de polos e zeros. Beleza? Porém, se esses caras aqui todos, né, forem estáveis, todos esses modos aqui tiverem parte real negativa, então pelo menos ele vai ser estabilizável e detectável, né, mesmo que não seja observável nem controlável. Beleza? Então, essas maravilhas que a gente consegue ter quando a gente brinca com outras representações de estado. Né? Tipo, elas mudar a representação de estados, né, achar uma representação diferente da representação que eu tinha antes, que é fazer esse procedimento aqui, ela não vai mudar a informação de estabilidade, não vai mudar a informação da minha função de transferência, não vai mudar a controlabilidade, não vai mudar a observabilidade. Ela pode evidenciar coisas que estão acontecendo no sistema, como o que a gente viu aqui de ver o que é controlável e o que não é, ver o que é observável e o que não é. Beleza? Se eu tiver um sistema que não é controlável, como eu posso fazer ele ficar controlável? Mudando uma entrada de lugar ou adicionando outros atuadores no meu sistema, adicionando outras entradas. É a mesma coisa a observabilidade. Se meu sistema não é observável, eu consigo deixar ele observável colocando mais sensores no meu sistema. Beleza? Então essa que é a ideia. Valeu, gente!